Ei, gente, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live. Daqui a pouquinho o Ti vai estar aqui comigo para a gente começar a falar sobre a nova jornada do Unboxing Me, que vai tratar desse livro aqui, que é o Kybalion. E eu queria, antes da gente começar, perguntar para vocês, quem é que já leu, quem já ouviu falar do Kybalion e quem é que nunca ouviu falar? Escreve aí para a gente saber quantas pessoas que estão aqui que conhecem um pouquinho da história desse livro e quem é que não tem ideia do que trata esse livro. Por favor, se vocês puderem, escrevam aqui no chat para a gente começar essa conversa. Vamos chegando e bom ver. Essas nunca ouviu falar, a Lani tá falando, nunca ouviu falar. Maravilha. Então vocês vão ouvir falar hoje. Miss Lane nunca ouviu falar, não conheço, o Thiago tá dizendo. Mari do céu, comecei a ler o seu livro ontem, já praticamente acabei. Eita, que delícia. Depois você me escreve aí no privado para dizer o que você achou do estar bem aqui. Davidson, nunca ouvi falar. Josilene está dizendo que conhece, nunca viu o livro. A Luli, minha tia, está aqui na live com a gente, dizendo ouvi falar, mas não li. A BNB também está dizendo que não conhece o Kybalion. Na Flávia, não conheço. A Deia, já li. Muito bem, tem uma mistura aqui, mas pelo que eu estou percebendo, a maior parte das pessoas não conhece o livro, e isso é muito legal e também é muito natural, e a gente vai explicar por que isso é muito legal e muito natural ao mesmo tempo. Olha só contando rapidamente, o Ti tá aqui produzindo uma luz para melhorar um pouco, porque daqui a pouco deve ficar escuro, né? A gente já tá aí 5 horas da tarde, daqui a pouquinho vai ficar mais escuro, então o Thiago tá aqui montando a luz. E daqui a pouco ele chega para falar. Enquanto isso, gente, a Tati Contato entrou, Deca entrou, bem-vindas. Elas já estão no grupo desta jornada. Sejam muito bem-vindas. Marise está dizendo que também não conhece aqui o livro. É isso aí. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse livro hoje, então. Mas enquanto isso eu vou explicando um pouco dessa jornada do unboxing para quem não conhece a jornada do unboxing. Ela existe desde 1900, é ótimo, desde 2017. Eu criei a jornada do unboxing por uma necessidade pessoal, através de uma pergunta que me atravessou de um jeito que eu não consegui resistir. Eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa com essa pergunta. Eu já contei essa história algumas vezes, mas vale repetir para quem está aqui na live com a gente. Eu estava num painel sobre longevidade e propósito, e uma das pessoas que estava nesse painel comigo era uma psicóloga que disse, olha, para a gente viver mais, a gente precisa de um propósito, e para a gente encontrar o nosso propósito, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa saber quem a gente é. E uma menina que estava na plateia levantou a mão e falou para ela assim, tá bom, mas como é que a gente faz, como é que eu faço? Ela fez uma pergunta em primeira pessoa, ela perguntou assim, como é que eu faço? Olha a luz, que beleza. Como é que eu faço para ser eu mesma? E aquela pergunta me atravessou. Vocês têm que lembrar que nessa época eu ainda estava apresentando Bem-Estar, já há quase 20 anos na televisão, e obviamente eu estava me sentindo muito diferente daquilo que eu sou. Tava me sentindo perdida em relação a mim mesma, né? Durante 20 anos tendo que usar roupas que diziam que eram aquelas roupas que eu tinha que usar, tendo que me maquiar todo dia, que arrumar meu cabelo todo dia, tendo que falar aquilo que entrava pelo meu ouvido através do ponto eletrônico. Então, às vezes, eu nem sabia mais se eu conseguia raciocinar. Tamanha era a quantidade de informações que entrava por ali. Eu falava, gente, mas cadê eu no meio de tudo isso? E quando aquela menina fez a pergunta, como é que eu faço para ser eu mesma? Oi, Lu, bem-vinda. Eu falei assim, caramba, né? Essa pergunta me atravessou. E gravei um vídeo aqui nas redes sociais contando essa história e pedindo para as pessoas que tivessem a mesma dúvida, como é que eu faço para ser eu mesma, para ser eu mesmo, que me deixassem ali seus contatos. Naquela semana, muita gente entrou no meu direct ali, deixou o e-mail, deixou o celular, e a gente fez um compilado de todas essas pessoas, que no final formou um grande mailing de 5.000 pessoas com essa mesma dúvida. Eu falei, bom,
cara, se tem tanta gente com essa dúvida aqui, a gente precisa criar alguma coisa para trabalhar juntos essa questão do autoconhecimento. Então, desde 2017, eu comecei a fazer essas jornadas do unboxing e, como tudo na vida, ela também foi se transformando, assim como eu, né? E a jornada do unboxing começou com temas, depois ela, antes mesmo da pandemia, ela já era uma parte online, depois da pandemia ela ficou integralmente online e depois a gente começou a adotar livros como base dessa jornada. Então, não é exatamente um clube do livro, mas se parece muito com um clube do livro hoje em dia, porque a gente lê o livro, mas a gente não fala apenas do livro, a gente fala da gente através da metodologia desenvolvida pelo Unboxing, que é uma metodologia que eu acabei criando ao longo desse tempo todo de jornada, e obviamente cada livro traz alguns questionamentos diferentes e puxa uma experiência diferente também. Por isso que o grupo é um grupo vivencial, experimental, ou seja, a gente está junto, a gente vive junto ali naqueles encontros que são online, às quartas-feiras à noite, das 8 às 10 da noite, e a gente vive uma experiência. A gente não vive um clube do livro, a gente não lê e discute, a gente está junto, trocando, experimentando coisas a partir dos preceitos e dos conceitos do livro. Muito bem-vinda, dona Karina, que também está fazendo parte dessa jornada. Tem gente aqui falando saudades do bem-estar, muito bom. Vamos lá então começar a falar um pouquinho do Caibalion. O Tio está chegando aqui e aí eu já expliquei um pouco da história do unboxing. Me conta um pouco de vocês. Vocês já estão nessa jornada de autoconhecimento? Quem está por aqui já está nessa jornada de autoconhecimento ou ainda não e quer entrar? Então, se vocês puderem, a gente vai afastar um pouquinho para a gente caber os dois aqui. A gente quer saber um pouco mais de quem está assistindo essa live aqui, até para entender e conhecer um pouco mais do nosso público também, que está aqui com a gente hoje. Quer falar um pouco? Hello! Olá a todas e todos. Mariana não está na jornada do autoconhecimento. Tá, quem mais? Eu fico um pouco esquizofrênico aqui com essas... Pode deixar que eu leia os comentários. Fala o que você quiser, que eu tô acostumadíssima. A Deia tá dizendo, faz alguns aninhos que já estou... muito bom, muito bom. Não, mas gostaria, Lani, muito bem. Ó, um aviso importante sobre essa história da jornada de autoconhecimento é o seguinte. Se você entra, é difícil de sair. E tem gente que acha que a jornada de autoconhecimento é uma coisa leve, né? Que as pessoas que fazem autoconhecimento são tranquilas e que elas não explodem mais e que elas fiquem lá todas zen. Gente, a jornada de autoconhecimento é uma jornada muito séria. Parece muito mais como uma montanha-russa, né? Como um mar revolto do que com um passeio no parque. Então, se você quer entrar, prepare-se, porque grandes emoções te esperam. Muito bem, vamos falar um pouquinho do Caibalion para a gente poder trazer um pouco dessa história do livro. A gente fez uma live hoje, até algumas pessoas pensaram aqui, porque eu publiquei, né, uma fotinho, a gente fez uma live numa comunidade fechada hoje de manhã, e é muito interessante também, porque a maior parte das pessoas não conhecia esse livro. E a gente fez uma live de 2 horas e deu para falar, assim, ó, tipo, muito pouquinho do que tem nesse livro. Porque esse livro tem uma história interessante, né? Vamos começar por aí? Por que você ri? Vamos começar por algum lugar, né? Eu realmente acho interessante essa coisa de live, porque entra a gente, sai pessoas. Eu tenho que abstrair um pouco disso. Abstrai. Você quer que eu apague os comentários Não, aqui? pode deixar. Tire os comentários? Eu posso tirar todos os comentários. É que no Zoom ainda tem os quadradinhos, a maioria fica desligada. É interessante que as pessoas deixam a câmera desligada, mas mesmo assim você está vendo ali um quadradinho fixo, né? Aqui é uma coisa como se a gente estivesse conversando e esquecendo ali. Porque... Não, eu não tô esquecendo, eu tô vendo eles lá, eu consigo fazer isso, né? Mas tudo bem, mas você precisa esquecer. Eu fico olhando 81, 79, 82. Bom, Eu vamos me ligo lá. zero nisso, gente. Eu tô aqui com vocês e, assim, pra mim já tô tão acostumada com essas coisas que não fico olhando pra quem entra, quem sai, só... A Mari falou que a gente fez uma live hoje e a live no Zoom é um pouco diferente. Então eu perguntei, levanta a mãozinha quem já ouviu falar do livro. E aí tem algumas pessoas respondem, outras não, né?
Aqui tem o acenar também, né? Mas é o que eu perguntei, a maior parte não conhece. Não conhece. Pelo menos de quem escreveu aqui. Mas alguém já ouviu falar numa figura chamada Hermes Trismegisto? A gente vai falar um pouquinho dele hoje, acho que mais até do que do próprio livro, porque não dá muito tempo de aprofundar no livro em si. Mas acho que é importante falar um pouco desse contexto. Da onde surgiu, né, e qual que é a história. E desde a origem lá atrás, que tem gente que diz que é 4.000 anos antes de Cristo, gente que diz que é 3, 2, é uma incerteza aí. E aí o livro em si foi escrito em 1908, baseado nesses princípios herméticos que são de 7.000 anos atrás. Né? Então deixa eu só mostrar aqui a capa do livro, que eu acho que isso é importante. Ó, esse livro aqui, só para vocês entenderem, tá dando super reflexo. Agora não, agora sim, ó. 3 iniciados. Então o livro não tem um autor, ninguém sabe ao certo quem é o autor desse livro, chamado O Kybalion, Estudo da Filosofia Hermética do Egito Antigo e da Grécia, tá? Esse livro trata de 7 leis, ou 7 princípios universais que explicam, segundo o livro, todo o universo. Portanto, se essas 7 leis, que seriam 7 chaves para desvendar todos os mistérios do universo, explicam o universo inteiro, eles explicam a gente também, porque a gente faz parte do universo. Não se sabe ao certo se foi uma ou mais pessoas que escreveram esse livro, mas acredita-se, né, e tem até uma antropóloga que defende que conseguiu provar que teria sido um americano que escreveu esse livro, um cara chamado, deixa eu pegar minha cola aqui, William Atkinson, eu esqueci o sobrenome inteiro dele, mas deixa eu lá. Atkinson. William Walker Atkinson. William Walker Atkinson, um americano, que teria publicado esse livro em 1908. Só que para escrever esse livro, ele pegou os princípios de um negócio chamado Corpus Hermeticum, que é o grande arcabouço de todos os textos escritos sobre o hermetismo. E aí eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre o hermetismo. O hermetismo é uma filosofia, digamos assim, ou uma linha de pensamento que, como o nome já diz, trata de um conhecimento fechado, hermético. Quando a gente fala, né, que uma coisa é hermeticamente fechada, a gente diz que aquela coisa não vaza. Então, o conhecimento hermético é um conhecimento de difícil acesso. Por isso é natural que muitos de vocês não conheçam esse livro, não tenham tido acesso, porque é um conhecimento que fica guardado durante muito tempo, até que as pessoas estejam prontas para acessar aquele conhecimento. Lá atrás ele era passado de mestre para discípulo, de boca para ouvido, não era escrito. Depois de muitos anos foi escrito já mais na época perto grega, e aí era enrolado em papiros. Tem toda uma questão também que fala um pouco da evolução, né? Que evolução seria desenrolar, muito baseado nessa história de desenrolar os papiros. Então a gente evolui a partir do momento que a gente se desenrola, né? E se desenvolve. E Hermes também não se sabe se era uma pessoa só, ou se eram várias pessoas que praticavam o mesmo conhecimento e aí foram compilando ao longo dos anos. Peraí, deixa eu já explicar essa parte que eu acho que não ficou, talvez não tenha ficado muito claro. Então, teoricamente, William Walker Atkinson escreveu esse livro a partir do Corpus Hermeticum, que teria sido criado por Hermes, os textos sobre o hermetismo, criado por um cara chamado Hermes Trismegisto, que teria sido, né, que teria vivido no Egito Antigo e teria ficado conhecido como o 3 vezes iniciado, o sábio dos sábios, o grande mestre, o mestre dos mestres. Só que esse cara, ele teria dado esses ensinamentos através dessas 7 leis, e o Kybalion comenta cada uma dessas 7 leis, desses 7 princípios. Então a gente tem essa figura do Hermes Trismegisto, que é o cara que teoricamente fundou ali o hermetismo, e depois escreveu vários outros textos também sobre o hermetismo, e a figura da pessoa que teria escrito o Kybalion, que pegou essas 7 leis lá herméticas que explicam o universo, publicou num livro em 1908 e comentou todos esses princípios para que a gente pudesse entender um pouquinho mais deles.
Então, agora o Ti vai falar um pouquinho mais de Hermes. Eu sinto, assim, gente, antes de falar de Hermes, que é um pouco do que a gente falou de manhã, que esse conhecimento, essa história que a Mari falou do hermeticamente fechado, né? Ele precisa ser um convite que ressoa aí no coração. Então eu sinto, ele até fala em algum lugar lá, assim, que é um conhecimento que ele se abre quando você está pronto para receber. Até por isso eu acho um pouco, para mim, né? Um pouco contraditório a gente falar isso numa live aberta, fica parecendo... Mas eu sinto que quem está aqui é porque tem que estar aqui e quem for ficar também é porque tem que ficar. E aí mais pra frente, quem quiser participar com a gente do unboxing também vai fazendo esse filtro, né? Essa peneira natural. Mas eu acho que o mais importante saber disso tudo é que é algo profundo. Não é algo superficial que você vai ler, vai entender e vai mudar a sua vida. Precisa mergulhar um pouquinho. A ideia do grupo é que a gente faça isso em grupo, né? E que a gente se ajude à interpretação desses conceitos. Mas tem uma certa disponibilidade para mergulhar. Porque não é muito simples, não é muito claro, nada é tudo muito literal. Então tem uma abrangência enorme, profundidade absurda, mas tem essa dedicação aí necessária, vamos dizer assim. E uma das frases que começa aqui, que está logo antes da introdução, né, que está aqui bem pequenininha em cima, junto com a dedicatória do livro, que a dedicatória é para o próprio Hermes Trismegisto, diz que tem umas aspas que dizem assim: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Que basicamente é aquela frase que muitas pessoas que estão aqui presentes já devem ter escutado, que é aquela história de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, se você está preparado para receber e para ouvir, né, esses conhecimentos, se os ouvidos do entendimento se abrem, os lábios da sabedoria também se abrem. Se os ouvidos do entendimento não estão querendo saber sobre isso, os lábios da sabedoria permanecem fechados. E isso tem a ver até com a própria origem da palavra místico ou mistério, que tem a mesma raiz da palavra. A palavra místico, misticismo ou mistério, vem de uma raiz que significa de bocas fechadas. O mistério é aquilo que não pode ser dito. Então, quando a gente está, por exemplo, num ritual, numa experiência, onde todo mundo está ali vivendo algo muito forte, misterioso de um certo sentido, não adianta a gente querer contar sobre aquela experiência para quem não estava lá, para quem não viveu aquele ritual. A pessoa não vai entender, mas quem estava ali sabe. E quem estava ali não precisa contar, porque experimentou. Então esse conhecimento ele é muito mais sobre a vivência e a experimentação dele do que sobre a compreensão racional daquilo que a gente vai dizer. E isso tem a ver com a própria origem também da palavra Kaibalion, que significa, né, que tem a mesma raiz da palavra Cabala, que é, né, essa tradição mística do judaísmo, e que vem de tradição ou de transmissão. E por isso essa história de que esse era um conhecimento que durante muitos e muitos anos ele foi passado oralmente, porque os antigos egípcios acreditavam, era um povo muito mais rico em simbolismos do que nós, e eles acreditavam que as palavras, eu também acredito nisso, reduzem, né, a profundidade de um conhecimento. Então toda vez que a gente tenta colocar em palavras uma experiência, uma vivência, um sentimento, uma emoção, a gente está de uma certa forma reduzindo aquilo. E por isso eles preferiam passar esse conhecimento oralmente. E por isso o texto, né, e ter isso em texto é tão rico. Parece contraditório, mas não. Porque como essa tradição oral há muito tempo se perdeu, a gente ter acesso a esse conhecimento e poder voltar a falar sobre ele, se encontrando, né, conversando, é tão profundo e tão rico para a gente poder fazer esse resgate. Então, voltando para o Hermes Trismegisto, né, que existe essa não certeza de se foi uma pessoa só ou várias e em que época exata teria vivido. Tem gente que ele fala que ele era contemporâneo a Abraão, tem gente que fala que foi contemporâneo a Moisés, que teria sido o mestre dos dois. A gente não sabe se direto ou indiretamente, mas de uma certa forma, Platão, Pitágoras, todos os filósofos gregos
todo mundo bebeu nessa fonte, inclusive hinduísmo, cristianismo, todos os tipos de religião, taoísmo. A gente encontra pelo menos alguns vestígios importantes do conhecimento hermético dentro dessas religiões e filosofias. Então é algo que realmente foi muito forte, muito importante e até hoje tem esse eco, né, nos dias de hoje. Mas o Hermes em si, tem gente que fala que era uma pessoa, tem gente que fala que eram várias, tem gente que fala que era um deus Tote do Egito, tem gente que fala que simplesmente era uma energia parecida. Aí os gregos trouxeram o Hermes, né, o deus Hermes, como representante dessa figura, que aí depois os romanos trouxeram como Mercúrio. Quer dizer, são várias formas de dizer a mesma coisa. Mas o que eu acho importante trazer dos princípios não é tanto o que está escrito, mas é esse estudo profundo que vem junto com eles. Por isso que eu acho que eu estou perdendo, entre aspas, um tempo aqui para trazer esse contexto, que eu acho que ele é mais importante do que simplesmente dizer quais são os 7 princípios, entende? E tem algo que é bem fundamental também dessa figura, né, de Hermes Trismegisto e essa relação dele com o deus Thoth do Egito, que quem era deus Thoth? Thoth, no Egito, ele era simbolizado por um pássaro chamado Ibis. E eu não sei se vocês já viram esse pássaro, mas é um pássaro que tem um bico muito, muito fino. E esse bico muito, muito fino, ele tinha a função de ir lá no formigueiro e escolher a formiga certa. Então, essa figura, ela representa simbolicamente o discernimento, a escolha, a capacidade de separação, de identificação daquilo que realmente importa. E isso tem tudo a ver com a sabedoria. A Lúcia Helena Galvão, algumas pessoas citaram aqui a Lúcia Helena Galvão já nesses comentários, porque a Lúcia Helena Galvão fez uma série de palestras sobre o Kybalion, que estão inclusive disponíveis no YouTube. A Lúcia Helena Galvão gosta de dizer que a raiz da palavra inteligência vem de intelligere, que é do latim, que significa separar entre, escolher entre aquilo que sou, aquilo que não sou, entre aquilo que me faz sentido e aquilo que não me faz sentido. E essa é uma característica que eu acho que é muito fundamental e uma virtude também muito fundamental para quem vai se aprofundar nesse estudo, que é a virtude exatamente do discernimento. É preciso ter discernimento para saber, inclusive, como usar esse conhecimento, porque isso também está no livro do Kybalion, né? Tem uma parte aqui desse livro que eles dizem, é importante que esse conhecimento não caia nas mãos erradas. Por quê? Porque ele é um conhecimento muito profundo e muito poderoso. Se esse conhecimento cai nas mãos erradas, é como dar uma faca afiada na mão de uma criança. Então, a principal habilidade que você precisa treinar para que você possa estar apto ou apta a acessar esse conhecimento é a virtude do conhecimento, é a virtude do discernimento, também é a sua virtude moral, ética ao mesmo tempo. Moral, ética, discernimento. E esse livro ele começa com um chamado de um poema, né, que diz assim, como diz o poeta: não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, nesse templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. E essa divina chama, né, que é a chama desse conhecimento sagrado, que é a chama daquilo que está sendo transmitido oralmente há tantos milênios, que a gente precisa sustentar sendo ministros do amor, sacerdotisas do amor, ministros do amor. Então esta virtude, a virtude do amor, de tratar todo esse conhecimento e aquilo que você vai fazer com ele de forma amorosa, também é uma virtude fundamental para quem quer se aprofundar nesse estudo. E assim como o autoconhecimento de forma geral, né, exige muita autorresponsabilidade. Então esse cuidado para como utilizar, eu acho ele mais importante até do que desenvolver a habilidade de saber como fazer, no sentido prático, né? Muito mais assim, peraí, qual é a minha intenção com isso? O quanto que eu estou pronto para usar isso de uma forma que beneficie tanto o planeta em termos ecológicos quanto em termos sociais. E esse cuidado que eles sempre tiveram, né, por isso que eram caminhos iniciáticos, quando a gente abre muito, fica perigoso às vezes. Então, por exemplo, eu dou aula de yoga, eu vejo quanto que o yoga ficou, de uma certa forma, banalizado. Antigamente, lá atrás, ele era muito fechado, era um ensinamento restrito.
E da mesma forma que tem uma vantagem muito grande, né, de mais pessoas terem acesso, se não é feito de maneira cuidadosa, tanto pessoas começam a ensinar de forma interesseira, entre aspas, assim, quanto desvirtuando um pouco os princípios, quanto praticantes que fazem sem profundidade. Então, eu gosto de ter esse cuidado com esse conhecimento, não só do Kaibalya, mas todos esses ancestrais, para trazer a importância dessa autorresponsabilidade com aquilo que a gente vai desenvolver. Então, junto com o trabalho do entendimento do Kaibalya, eu acho que tem que ter um trabalho em paralelo, né, desses reforços de virtudes, principalmente moral, ética, responsabilidade e essa ideia do amor mesmo. Então ele fala aqui da chama do amor como algo que aquece. Eles falam um pouquinho de alquimia misturado com transmutação da mente, a gente vai falar um pouquinho disso, mas lá atrás, quando tinha Inquisição em cima dessas pessoas que conheciam o corpus hermético, para disfarçar um pouquinho como é que chama aquilo, da Inquisição, eles falavam muito sobre a alquimia de transformar, por exemplo, chumbo e ouro. Mas na prática, o que eles trabalhavam era a transmutação mental, de mudar estados da mente. Só que isso era uma heresia, falar na época. Então era muito trabalhado como se fosse só com metais, mas tinha muito a ver com esse estado mental. Então, é um conhecimento que foi, de uma certa forma, abafado lá atrás, e agora a gente tem que ter um cuidado para trazer de volta. E a gente vai explicar um pouquinho dessa questão do estado mental, porque quando a gente pensa em estado mental, talvez a gente tenha uma visão reducionista do que é a mente, né? Mas tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, de todas essas virtudes, né? De como é que a gente se melhora por dentro para poder realmente fazer essa alquimia que era, né, colocado o chumbo em ouro como metal, mas que na verdade era transformar o homem, né, o ser humano de chumbo, em um ser humano de ouro, em um ser humano virtuoso. E é a isso que esse conhecimento se propõe. Então, ele é um livro dedicado aos estudantes da doutrina secreta, daquilo que está oculto, daquilo que é misterioso, daqueles mistérios que envolvem essa terra, que é o berço de todos os mistérios, que é o Egito, por onde acredita-se que todos os sábios, né, que viveram depois na Grécia, que viveram em Roma, e que muitos que também viveram na Índia, em outros países do Oriente, passaram e de alguma maneira ali foram influenciados pelos grandes mestres egípcios. E é um livro que o autor diz que espera que as pessoas que recebam esse conhecimento sejam os arcanos da verdade, ou seja, as pessoas que vão sustentar essa verdade, né, que vão ser porta-vozes dessa verdade e que vão estar ali sabendo também transmitir esse conhecimento com a responsabilidade da qual a gente está falando aqui. Então, que essas pessoas que estão prontas vão saber acolher o conhecimento desse livro. E ele diz ainda, né, que o objetivo dessa obra, né, do Kaibalya, é expor a verdade para reconciliar os fragmentos desse conhecimento do oculto que estão dispersos e que muitas vezes parecem até paradoxais, mas que esse livro tenta fazer com que a gente consiga compreender, né? E a ideia do Kaibalya é justamente mostrar que todo ser humano, né, não nasce sabendo, a gente sabe, a gente não nasce sabendo, mas a gente é chamado ao conhecimento, a gente é convocado a conhecer, seja por uma curiosidade inata, né, que a gente já vem com ela, já está lá desde que a gente nasceu, ou seja porque alguma coisa, de repente, vem e chama a gente e fala, escuta, acho que está na hora de você lidar com esse conhecimento aqui, ou de você conhecer essa parte da sua vida, essa parte do universo que você ainda não conheceu. Então, é importante também lembrar que na hora em que a gente estiver dentro do unboxing, a gente não pretende ser os portadores desse conhecimento, porque assim, estamos muito longe de sermos iniciados e mais longe ainda de sermos grandes mestres e mestres dos mestres 3 vezes iniciados. Então, quando a gente abre para um grupo discutir isso, esse conhecimento ele passa a ser recheado pela percepção de todas as pessoas que fazem parte desse grupo. E por isso que a troca fica tão rica. Porque às vezes eu vou ler uma das 7, né, leis universais do universo e vou ter a minha interpretação que é completamente
rasa e estreita, porque eu estou olhando sobre o meu ponto de vista. Mas se eu converso ali com 30, 40 pessoas que estão naquela sala e que vão trazer as suas interpretações e que vão ajudar a gente a olhar por outros ângulos, por outros pontos de vista, a gente consegue, de uma certa maneira, ampliar o nosso repertório e também o nosso conhecimento, entendendo, inclusive, o quanto a nossa visão, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, é absolutamente restrita. E é por isso que, de verdade, assim, eu fico muito feliz de que o unboxing já tenha uma jornada, né, desde 2017 esteja acontecendo, porque apesar da gente facilitar e o grupo também se beneficiar, a gente se beneficia muito. Eu me beneficio muito desde o começo dessa jornada, porque eu aprendo demais com cada um dos grupos, né? E ainda mais quando a gente tem livros tão profundos assim. Então a ideia é de que a gente no grupo trabalhe esse conhecimento de forma horizontal, né? De que as pessoas possam trazer para o grupo, né, com toda a cooperação que um grupo tem, as suas contribuições para a gente poder enriquecer todos os nossos pontos de vista, certo? E aí é o que a gente tenta fazer, né, que eu acho que tem uma urgência e eu tenho falado sobre isso, assim, eu acho que não tem nada mais urgente no mundo de hoje, do meu ponto de vista, de novo, estreito e do meu viés, do que a gente aumentar a vibração, a nossa individualmente, para a gente poder aumentar a vibração do mundo, a frequência, onde a gente está vibrando, né? Com o que a gente está se identificando no mundo. E quando a gente se reúne e a gente consegue estar conectados na mesma frequência, conectadas na mesma frequência, esse grupo ganha uma força e um potencial gigantescos, porque a gente está ali se mantendo, um puxa, o outro vai puxando para cima e a gente consegue fazer verdadeiros rituais de magia mesmo, né? Quando um grupo se reúne. E o que é a magia, segundo o Kybalion? É um pouco daquilo que o Ti falou, daquele termo que a gente pode explicar um pouquinho mais agora e talvez conversar com vocês, que é a transmutação mental. Que eu acho que esse é uma das... Talvez seja, como a gente tem pouco tempo dessa live, talvez eu acho que falar um pouquinho da transmutação mental é uma das coisas mais importantes que a gente pode deixar, inclusive para quem não vai fazer o estudo aqui, mas a gente precisa entender o que é essa transmutação mental, porque isso tem a ver com o primeiro princípio que está no livro, que é o princípio do mentalismo. Quer falar um pouco? Então, eu vou ler aqui como é que ele diz exatamente nas palavras, mas como eu disse no começo, né? Não é sobre as palavras, é sobre o que está por trás delas e a gente vai ter que mergulhar para entender e várias pessoas vão ter entendimentos diferentes e a gente vai somando. Mas eu sinto que se você ficar muito presa ou preso na palavrinha, às vezes a gente acaba interpretando de uma maneira errada. Então o primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. E aí o que quer dizer isso, né? Muita e é só coisa. Isso o primeiro princípio, tá, gente? O todo é mente e o universo é mental. Esse é o primeiro princípio. Essa é a primeira chave. Essa é a primeira lei que rege o universo inteiro que a gente precisa aí desdobrar. E como diz Helena Blavatsky, né? Lucilena Galvão fala muito sobre isso. Cada uma das portas tem aí pelo menos 7 chaves possíveis de interpretação. Obviamente não vai dar tempo da gente falar sobre todas elas aqui, mas a gente pode começar a discutir o que significa o todo é mente e o universo é mental. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, por favor, aqui escreva o que entende aqui nos comentários que a gente vai lendo aqui. Mas quer falar um pouco enquanto isso? Eu acho que não dá para entrar muito, né? Eu vou ler um pouquinho aqui, só para dizer a definição dele. Esse princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, letra maiúscula, é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa só palavra. Sobretudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais, ou seja, o todo, né? É espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo. Então, só aí, a ideia é que
tudo que existe pertence a esse todo e está dentro do todo. E o que ele traz aqui é que é dentro da mente do todo. E a mente, a gente tem que separar que não é o nosso cérebro. A gente tem muito essa relação direta de que mente é cérebro, razão, racionalidade. E a mente, no nosso corpo, é muito mais do que o cérebro. Tem filosofias que acham que está no coração, outras que acham que está no intestino. Eu acredito que está em tudo. Desde a ponta do pé, na sola, nas mãos, nos pelos. Eu acho que a nossa mente está no nosso corpo inteiro e ainda um pouquinho mais para fora, né? Em cada uma das nossas células e dos nossos corpos também. Físico, mental, emocional, espiritual, psíquico. Mas, de uma certa forma, tudo é criado a partir dessa mente do todo. A Samantha colocou aqui, né? Vou ler alguns dos comentários aqui, deixa eu tentar encontrar. Que ela falou, começa a pular os comentários. Aqui, ó. Somos uma consciência única vivendo em 7 bilhões de mentes de mundos co-criados por cada realidade. Pois é, né? Se a gente pensar nos humanos, que são quase aí 8 bi, talvez fosse isso, né? Mas a gente tem que considerar que essa mente não criou só os humanos. Essa mente criou tudo aquilo que existe. Inclusive essa xícara de café, inclusive essa caneta, inclusive todas as plantas, todos os animais, todos os minerais. Então, tudo faz parte dessa grande criação de uma mente, né? E aí, de novo, essa mente não é pura razão, não é cérebro, mas ela teria criado absolutamente tudo. E ela se experimenta a partir da sua própria criação. Então, eu acho isso uma coisa interessante, se a gente pensar em nós, seres humanos, né, e às vezes a gente fica querendo ser diferente daquilo que a gente é, não estou dizendo que não é para evoluir, para a gente se tornar pessoas melhores, né, mas às vezes a gente se compara com o outro e fica querendo ser como o outro é. Mas há uma razão pela qual nós todos somos seres absolutamente únicos. O todo quer experimentar a si mesmo a partir de nós. Né? Então, se ele nos criou, né? Se ele me criou Mari, eu preciso ser Mari para que ele tenha a experiência da Mari e de se experimentar Mari para ter uma consciência do que é aquela realidade experimentada através da Mari. Se ele criou o Ti precisa ser o Ti para que o todo receba as informações a partir da criação do Ti que ele fez. Né? E eu achei bonitinho, a Deca colocou aqui, penso, logo desisto. O coração é a casa da mente. Então... Eu também sinto isso, e a gente pode até entrar depois um pouquinho mais nessa história do coração, porque essa história do quanto o coração é a mente é algo que também está em várias tradições espirituais, né? E tem a ver com outros princípios também, que eu acho que ao longo do livro a gente vai vendo como um princípio influencia no outro também, né? Eu acho importante para a gente aprofundar nesse assunto também é tirar um pouco a ideia antropocêntrica. Então, a gente tende a achar que tudo é de acordo com a nossa natureza humana, né? Então, o jeito que a gente funciona, tanto a inteligência humana quanto os modos, os hábitos. E o universo é muito mais do que a gente, apesar de ter uma correspondência em tudo. Então, tem coisas que parecem até contraditórias que a gente vai estudar, mas que elas se complementam dependendo da ótica que você enxerga. Só ler uma pergunta aqui para você responder. O todo é mente. Vivo a realidade a partir dos meus pensamentos? A Lisa Kaile, terapeuta, está perguntando. Isso significa que se o todo é mente, significa que eu vivo a realidade a partir dos meus pensamentos? Então, tudo origina no pensamento, né? E às vezes ele é inconsciente. Então pode ser que você escreva todo dia de manhã afirmações positivas, mas o seu inconsciente está te mandando informações de crenças negativas e aquilo vai se manifestar na sua vida. Então existe o nosso pensamento, a gente cocria a realidade, sim, e existe também essa mente que é o todo que vai criando a partir de nós. Mas ela até fala, a Lúcia Helena, porque a gente tem um livro aqui também, que chama Para Entender o Kybalion, que ela ajuda um pouquinho a gente a interpretar a linguagem que foi lá de 1908. E que ela fala exatamente isso. Uma cadeira, por exemplo, ela não assim cai do céu uma cadeira montada, né? Alguém teve que pensar numa cadeira para que ela seja desenhada, depois cortada e feita.
Esse exemplo ele é uma coisa mais construtiva, né? Uma coisa mais material. Mas tudo que acontece, toda manifestação, ela começa na mente. Então, eu penso um pouco diferente disso, assim, a gente até tem uns embates sobre isso, que tem gente que coloca a mente como o princípio de tudo, né? Mas eu sinto que às vezes a gente pode também ter uma sensação ou uma emoção ou simplesmente ser atravessado por uma energia que não passou por essa mente racional. Não racional, mas a mente. Não racional, mas a mente. Então, por isso, mas não são os pensamentos, né? E aí eu acho que é importante fazer essa diferenciação. E aquilo vai se manifestar. Então, vamos pegar, por exemplo, uma manifestação artística. Claro que se você fez todo um projeto de como era o quadro que você ia pintar, ou de como era o livro que você ia escrever, né? Aquilo lá passou por essa mente racional. Mas quem, por exemplo, escreve, quem, por exemplo, dança, quem pinta, quem canta, quem toca, sabe que em alguns momentos você entra num fluxo que aparentemente a sua mente racional não está ali presente. Você está simplesmente deixando aquilo fluir através de você. Mas o pensamento calma, deixa eu terminar. Então, mas eu acho que isso é importante a gente fazer essa diferenciação. Por quê? Porque num determinado momento, ele olha com uma cara do tipo, ai, Mari, deixa eu falar. Porque num determinado momento, o cérebro vai sim mandar um comando para você dançar, para você pintar. Então, de alguma maneira, essa mente passa, ela tá presente ali. Mas eu acho que essa diferenciação entre o que é a pura razão e aquilo que, essa mente, que é muito mais ampla, que o Thiago falou, que também é inconsciente, eu acho que é importante, porque quando a gente vai para o senso mais comum, é muito normal as pessoas identificarem a mente racional com o pensamento e com isso que a gente está falando. E a gente tem que entender que essa mente, que ela é incognoscível, ou seja, não é possível de ser conhecida totalmente, ela é muito mais do que a mente racional. Ela é o todo, né? Mas o último unboxing a gente fez sobre o caminho do artista, né? Que tem várias coisas que a gente vai percebendo que tem relação com o Kybalion também. Então a gente tem aqui impresso não, mas a gente escreveu à mão, um cartaz enorme com os princípios básicos do caminho do artista. O primeiro deles a criatividade é a ordem natural da vida, a vida é energia, pura energia criativa. A energia criativa, quando eu digo que passa pelo pensamento, não quer dizer que é racional. A gente tem, por exemplo, os mesmos, 90 e tantos % dos pensamentos repetitivos todos os dias na nossa vida. E muitas deles vêm do inconsciente. Então não é que você pensa exatamente e grava na sua memória, mas passa pela sua mente. Uhum. E é isso que a gente acaba reproduzindo todo dia, mesmo que você não saiba que você está pensando aquilo. Não, eu só quis refazer esse ponto e enfatizar isso, porque algumas pessoas colocaram essa questão dos pensamentos e o meu receio é justamente a gente dizer, né, que a gente não ressaltar essa história e a gente não diferenciar o que é essa mente racional dessa mente mais ampla que a gente está falando. Então, tinha uma outra pergunta aqui que também tinha a ver com isso, eu estou tentando encontrar aqui, ó. Significa que todos estamos presos nos pensamentos? Isso nos limita muito, a Dulce está perguntando. E aí, Dulce, eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nessa questão da transmutação mental. Porque o que acontece? Se a gente, efetivamente, né, o Tia acabou de dizer, quantos pensamentos repetitivos a gente tem ao longo do dia. Se a gente tá lá com pensamentos de ansiedade, com pensamentos de preocupação, com pensamentos de comparação, com pensamentos de só estabelecer aquilo que foi, ou cumprir aquilo que foi estabelecido como as tarefas, na correria diária, né, com estresse tamanho, o que acontece é que muito provavelmente isso captura a nossa atenção de tal forma que não sobra espaço para que a gente possa acessar toda a possibilidade da nossa mente, que é muito maior do que isso. Você quer ler? Eu vou só ler um trechinho aqui, que ele fala assim: com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Então, assim, a gente está, pelo que estou vendo das perguntas, limitado num tipo de pensamento é isso, estou preso.
O que ele fala aqui é que a gente tem que aumentar a nossa vibração, que é um outro princípio que a gente vai falar da vibração, para que os seus pensamentos deixem de ser esses pensamentos limitantes que te levam a ser aquilo que você se sente presa. Então, todo dia você acorda, por exemplo, eu dou aula, né? Eu falo assim, se você acredita que seu ombro é ruim, ou que ele é bichado, ou que ele tá, sempre vai ser. A partir do momento que você abre um pouco a possibilidade para que isso se regenere, precisa ter essa fé. Então, assim, tem uma frase que eu até falei hoje de manhã de Jesus, que ele fala, se você acredita que aquela montanha vai vir para cá, ela vai vir, só que você tem que acreditar de verdade. Não adianta falar, eu acredito. Então, a gente tem que aprender, e é isso que eles falam aqui das chaves, a transmutar esses pensamentos e começar a se abrir para novos hábitos, novas crenças, novas verdades na nossa vida. Não é uma coisa fácil de fazer. Os princípios são simples, mas trabalhar e colocá-los em prática não é nada fácil. Mas precisa entender esse primeiro princípio, que é tudo está na mente do todo. Então tudo cabe dentro da mente do todo. A Larissa está falando aqui, ó, o ser humano tende a ser egocêntrico, o mundo é muito mais que a gente, muito mais que a gente, né? E por mais que a gente tente pensar o que é essa mente do todo, a gente nunca vai conseguir conceber, e é por isso que ela é incognoscível. Então a gente nunca vai saber de fato o que é essa mente, que é muito mais do que, e isso está escrito no Kaivalho, é muito mais do que espírito, muito mais do que matéria, muito mais do que energia e do que essas três coisas juntas. Então é uma mente vivente, infinita e universal. É um programador, né? E essa é uma metáfora que a própria Lucilena Galvão usa. Ela é um programador que opera com tudo aquilo que há. O tudo é a criação mental do todo. Tudo está sujeito às leis do todo. Então, se tudo faz parte dessa grande mente, né, que criou o todo, ou essa grande mente do todo, tudo está sujeito a essas mesmas leis. Então, essa mente, ela é infinita, né? O todo, na verdade, é infinito em espaço, infinito em poder, é imutável, é absoluto e é eterno. Ou seja, tudo aquilo que é passageiro, que é condicional, que é mutável, não é real. Não é essa mente do todo. É uma manifestação diferente do todo. Então, isso daí já dá um outro bug na mente. Como assim, né? Como assim não é real? Aquela pessoa que não tá mais aqui não é real, aquilo que já foi não é mais real, e aí abre um monte de portinhas pra gente começar a divagar sobre isso, né? Existem várias filosofias e várias religiões que falam um pouco isso, né? De voltar para a fonte, de voltar para o todo, e de que essa parte de separação é uma ilusão. Então, o que eu entendo é, para a gente estar aqui nessa existência, a gente precisa dessa noção de indivíduo, mas lembrar que a gente é parte de um todo. Para viver as experiências, a gente precisa da individualidade, precisa das polaridades, precisa sentir frio e calor para poder saber a diferença e experienciar isso. Mas sempre lembrar de que a gente está conectado com algo que é muito maior do que a gente. Então não é assim, até o Yogananda fala isso, né? O mestre dele chega uma hora que encosta nele, ele vê tudo, assim, não tem limite, não tem fronteira, não tem nada. Percebeu como é que é tudo ligado? Agora vamos voltar para varrer o chão, porque a gente está aqui nessa vida da matéria. Então não é um ou outro, é e. Né? Estou aqui para sim trabalhar, sim temos que pagar as contas, sim somos mortais aqui, tudo disso é verdade. Mas ao mesmo tempo tudo é irreal, porque a gente faz parte de um todo. Então é um pouco, parece um paradoxo, né? Mas eu entendo que é libertador, quando você consegue, tá bom, eu não vou viver só aqui, então tá tudo ligado, eu só faço parte de um todo, não preciso fazer nada. Mas também não é ficar muito apegado e apegada com as dificuldades, com as sensações, nem boas nem ruins, porque saber que tudo isso vai passar de uma certa forma e também não é definitivo. Então é um conceito que, se você ficar preso na mente como algo racional, a gente não sai do lugar, fica no loop do ratinho ali. Tem que abrir, expandir um pouquinho mais esse conhecimento e esse entendimento. Depois, quando a gente falar dos outros, que a gente não vai falar hoje, mas vai ficando mais fácil de compreender essas relações. Mas a princípio, né? Aumenta a vibração
para se abrir para novas realidades, novos pensamentos chegarem e criar novas realidades a partir de uma vibração mais elevada. Essa vibração elevada não é egoísta. Se você é muito egoísta, é uma vibração mais baixa. A gente naturalmente, quando eleva a vibração, já pensa mais no coletivo. Então, eu vejo, que nem a Mari falou, né? Isso aí cai em mãos erradas. Se a gente usar esse conhecimento para benefício próprio e mesquinho, isso é um uso errado. Mas quando a gente consegue aumentar a frequência, a vibração, naturalmente o que a gente tiver vontade de fazer vai ser mais elevado. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, ainda falando sobre essa questão, né? Mari, seria, por exemplo, uma intuição para desenvolver aquela pintura ou aquele projeto? Do que eu falei, né? A gente às vezes não acessa racionalmente aquilo. A minha visão, eu vou responder, depois eu deixo o Ti falar o que ele sente, né? Mas a minha visão é de que a intuição é outra coisa. A intuição é uma condensação de informação que chega de uma maneira, digamos assim, que condensa vários pensamentos em um só, e várias informações que você já recebeu de uma determinada vez. Então, o pensamento para se construir, então vamos supor, né? Alguma coisa, eu tenho a intuição que eu vou fazer aquilo, vou por aquele caminho, porque eu posso dividir essa intuição em vários fragmentos. Não, eu penso que vai ser assim, porque depois eu vou encontrar com aquela pessoa, depois vai ser... E a intuição acelera esse processo e ela não faz eu passar por cada etapa desse pensamento racional até eu tomar uma decisão. A intuição vem, ela condensa tudo. Por quê? Porque normalmente eu estou mais presente, eu estou mais atenta, eu estou mais perceptiva, eu estou tanto perceptiva para aquilo que está no meu entorno quanto aquilo que está dentro de mim, né? Absolutamente focada em uma atenção que é uma atenção plena no momento presente, e eu consigo receber aquela informação de uma vez só, sem ter que ficar analisando parte por parte de todo o processo que me levaria talvez ao mesmo lugar. No caso da arte, né, o que eu sinto é um pouco diferente. O que eu sinto é que muitas vezes a arte vem como uma canalização mesmo dessa energia, dessa mente do todo, que tem tudo ali disponível, e isso tem muito a ver com a própria figura de Hermes, porque Hermes é o cara que é considerado a ponte, o pontífice, uma figura que também é chamada de hierofante. Hierofante o que é? Aquele que faz a ponte entre terra e céu. A figura que está pronta para conectar os dois polos. Então, quando a gente está nesse estado, a gente simplesmente acessa aquilo que está disponível nessa grande mente. E aí a gente pode canalizar e materializar através dos nossos atos criativos. Ou até de um pensamento, ou até de uma ideia. Então, eu acho que isso é muito diferente de uma intuição. O que você acha? Você quer falar um pouco sobre isso? É difícil de explicar, né? Não, o que eu entendo é assim, estamos conectados. Quando a gente está presente no que você está fazendo, respirando, longe do medo, é muito mais fácil essa canalização. Quando a gente começa a ficar preocupado em querer acertar, ou, putz, se eu não fizer isso vai dar errado, quando a gente está na energia do medo, normalmente a cabeça, que aí não é a mente, eu acho que é a cabeça racional, começa a querer trazer soluções ou modos de agir, seja modo de sobrevivência que a gente aprendeu na infância, né, para tentar minimizar aquele risco que o medo traz. Então a intuição, para mim, é muito mais essa história de estou presente e vai vir o que eu tenho que fazer. Não é porque eu estou preocupado em acertar o que eu tenho que fazer. E isso tem a ver com essa conexão e sensibilidade, que alguém falou aí, né? O eu superior. Eu acho que tudo isso são formas de dizer a mesma coisa, né? No medo a gente entra em processos que muitas vezes são chamados de mentais, né? Mas que aqui a gente está separando um pouco esse mental do que é a mente do todo. Então, para mim, intuição, pensamento, tudo pode ser a mesma coisa, desde que ele seja mais leve e mais livre. Quando vem na energia do medo, provavelmente está desconectado. Tem uma frase que tem muito a ver com isso aqui. Podemos diferenciar essa mente que experimenta, que entra nesse fluxo, que contempla, da mente que tenta se apropriar da experiência como sua?
Sim, eu acho que sem dúvida, e tem tudo a ver com isso que o Ti está falando, né? Quando a gente tenta se apropriar da experiência como nossa, e aí a gente já pega aquilo quer pegar aquilo pra gente, não, fui eu que fiz, eu que criei, eu que não sei o quê, a gente de uma certa maneira está entrando em uma vibração mais baixa, como a vibração do medo também. Nesse caso não é do medo, mas é uma vibração talvez de um determinado orgulho, de um determinado egocentrismo, né, de uma necessidade de controlar aquela experiência e de provar que, na verdade, quem fez aquilo fui eu, né, e está muito mais voltada pro meu ego do que para essa conexão que a gente tem que abrir mão mesmo dessa parte egóica para a gente estar nesse lugar desse Tanto é que o livro ele foi feito de uma maneira anônima, porque todos os mestres que desenvolveram essas técnicas não queriam aparecer, não faziam grandes coisas em público, porque a ideia não é essa, é exatamente o contrário, né? Você pega Jesus fazia isso pela história, mestres do Yogananda faziam isso, sempre de uma maneira com muita humildade, que eu acho que isso que é importante, né? Quando fica uma coisa muito egóica, para mim, está baseado no medo também. De uma certa forma, Sim, é derivação do medo. Sem né? dúvida, é verdade. Quando a gente está menos assim preocupado em falar quem foi que disse, né? Ou eu que fiz, é sempre uma busca por um reconhecimento e no fundo o que a gente quer é ser amado, né? O medo de você não ser reconhecido por aquilo, de você não levar os louros, porque no final das contas, se você não levar, você acredita que se você não levar os louros, você não vai ser amado nem reconhecido. Sempre tem um medo de que lá no fundo vou me dar mal, né? Tem uma frase interessante aqui. Vocês já pararam para pensar que todos os pensamentos que achamos que são nossos, todo mundo também tem? Sim. Isso é uma coisa bem interessante, né? É verdade, a gente se reconhece no outro, muito, né? A gente se reconhece no outro. Pelo budismo, essa consciência que tenta confirmar nossas intenções, o karma é corrupta, tá falando. Então, nenhuma experiência é individual, certo? Nossa, aí a gente precisaria ficar mais 1 hora aqui falando sobre isso aqui, se nenhuma experiência é individual. Minha sensação é que sim, temos experiências individuais, né? Afinal de contas, estamos aqui como indivíduos. Só que essa experiência que é individual, ela também está sendo vivida pelo todo. Então, a minha experiência em determinada situação, ela vai ser diferente da experiência do Ti. Provavelmente a gente está aqui fazendo essa live juntos, mas a experiência que ele está tendo é diferente da experiência que eu estou tendo. Então, a minha experiência de estar nessa live, ela é diferente da do Ti, assim como é diferente para cada uma das pessoas que estão aqui. Mas a sua experiência influencia na minha experiência e influencia na experiência do todo. Então, isolado acho que não tem. Não sei se você quis dizer isso com o individual, né? Isolado, separado, não existe. Agora, é que nem a Mari disse hoje, né? Um exemplo a célula do fígado dela, talvez ela não tenha consciência que existe uma célula do coração. Mas eu acho que tem. Tem uma consciência que faz parte ali. Mas talvez alguma experiência que a célula do fígado sinta, a do coração talvez não perceba. Eu não acredito em nada que seja só totalmente individual. Mas aí já é a interpretação minha, né? A gente pode discutir durante o projeto, mas de uma certa forma o todo pelo menos está experienciando através de mim. Então, esse exemplo que eu dei hoje de manhã sobre essa história da célula do fígado, né? Um pouco para explicar o que é esse princípio de que o todo é mente e o universo é mental, e que cada um de nós está fazendo parte da experimentação, né? E é uma representação ao mesmo tempo, uma criação dessa mente. Minha célula do fígado está lá, mas ela provavelmente não sabe quem é a Mari, né? Ela talvez saiba que ela faz parte de algo maior e ela funciona para esse meu corpo funcionar também. Mas ela experimenta o fato dela ser parte da Mari diferente de uma célula da pele, né? Então, o que eu entendo a célula do fígado tem uma experiência dela, né? Assim como a célula da pele tem uma experiência que é dela, mas elas não estão separadas, como nada está separado. Né? E nenhum de nós está separado, nem de outros seres humanos, nem de nada daquilo que existe. Então, acho que esse é um primeiro conceito muito importante para a gente entender. Você tá cansado? Cansado? Não, é que já são 6 horas, né? Eu não sei como é que tá aí o pessoal, se estiver cansado também, eu posso continuar. Tá. Mas só uma coisa que eu quero dizer antes de você seguir, né?
A célula do coração, ela não quer ser a célula do fígado. Eu acho que isso que é importante a gente tentar trazer para nossa vida, né? Que é o que a Mari falou no começo, que estou aqui como parte do todo para ser o que eu vim fazer. E não o que a Mari veio fazer. Se eu ficar me comparando com ela, eu não vou ser eu. E para mim isso talvez seja o mais importante de aprendizado, né? É tentar sair um pouco dessa ideia do que você acha que é você mesmo ou você mesmo, ou do que os outros esperam que você seja, né? E simplesmente deixar esse fluxo. Que aí sim entra a intuição, entra aquela coisa da presença, eu sei o que eu tenho que fazer agora, não preciso planejar. A história da cadeira ficou muito parecendo planejamento, né? Eu acho que uma escrita não precisa ser planejada. Ela pode fluir, mas eu sinto que passa pelo pensamento de uma certa forma, né? Uhum. E ela é permeada pelas nossas crenças, mesmo que você não esteja pensando naquilo na hora de escrever. Tem uma frase aqui que eu acho bem bonita e que tem tudo a ver também, porque que é uma frase do Jung, né? As pessoas querem certezas e não dúvidas, sendo que a certeza só nasce depois da dúvida. E falando um pouquinho, né, porque obviamente eu acho que esse livro traz uma série de dúvidas e pouquíssimas certezas quando a gente vai mergulhando cada vez mais nele, né, falando que Jung é um cara que bebeu muito dos princípios herméticos, bebeu muito dessa fonte do ocultismo. Então, tem tudo a ver essa história da incerteza com esses pensamentos todos aqui, porque a gente não tá atrás de certezas quando a gente está falando sobre esse conceito, sobre todos esses conceitos. Esses conceitos, eles dizem que a gente deve ser buscador da verdade, mas a verdade também é algo que pode mudar, né, individualmente. Então, eu acho que a gente precisa se abrir mesmo para essas dúvidas, para que a gente possa ter acesso a esse conhecimento. As dúvidas, ao questionamento, as perguntas, a cada vez ir mergulhando mais fundo para a gente conseguir acessar outras partes que ainda estão ocultas sobre nós mesmos, né? E aí eu acho que a gente pode deixar aqui então um convite. A gente vai começar o estudo desse livro. Vou ver se tem mais perguntas aqui. A gente vai começar o estudo desse livro no dia 10 de setembro, portanto daqui a 10 dias. Vai ser online, ao vivo, às quartas-feiras, como sempre é o unboxing, das 8 às 10 da noite. A live vai terminar, na sequência eu vou subir uns stories aqui com o link, com mais informações. Todo mundo que está assistindo a nossa live pode escrever live, né, L-I-V-E, no cupom de desconto para ganhar 30% de desconto se quiser fazer parte do grupo. Então, você acessa o link e aí você escreve lá live na janelinha do cupom. Se você quiser fazer parte, vai ser uma delícia. Se vocês quiserem participar com a gente desse estudo. A Luciana tá falando aqui, ó, o estado de flow na arte é uma experiência psicológica profunda em que a pessoa se envolve totalmente em uma atividade criativa, perdendo a noção do tempo e do espaço. Tamanha é a presença e o foco, né, Lu, que realmente muitas vezes você esquece de onde você tá, de que horas são, né, e às vezes até de quem você é. E eu acho que isso é muito interessante, assim, a experiência desse flow, eu acho que ele realmente consegue acessar, e eu discordo um pouco de você no que você fala de que quando você entra no flow, mesmo assim, aquilo está sendo permeado por algumas crenças. Eu acho que às vezes quando a gente está nesse estado de presença e vira esse canal, a gente consegue se libertar disso e elevar tal a nossa frequência que algumas crenças podem ser inclusive eliminadas naquele processo. Depois a gente sai do flow, as crenças voltam e a gente volta a agir no dia a dia com elas. Mas eu acho que momentaneamente elas podem sumir mesmo quando a gente acessa esse estado. E o treino todo é esse treino de vibração, né, de aumento da vibração e da frequência mental para que a gente possa experimentar durante mais tempo da nossa vida esse estado, que é um estado mais elevado. O que você quer falar? Não. Hã? Não. Não? Então, eu acho que é isso, gente. E... Você ficou chateado com alguma coisa? Não, imagina. Não? Tá. Eu só acho que é muita coisa, né? Muita coisa. Então... Muita coisa. O reconhecimento com a pessoa mais próxima significa que nunca podemos ter medo... Peraí.
de sermos rejeitados, pois a ajuda é muito importante. Não sei se eu entendi exatamente o que você quis dizer. Passou. O Gui, você entendeu? O reconhecimento com a pessoa mais próxima significa que nunca podemos ter medo de sermos rejeitados, pois a ajuda é muito importante. Não sei se eu consegui entender. Mas a ideia principal aqui da gente é abrir esse espaço, gente. Então a gente quer abrir um espaço para essa conversa, para quem tiver interesse, quem sentir esse chamado. Como a gente falou no começo, é um chamado mesmo. Tem que estar no momento certo para fazer isso. Não é para todo mundo, em qualquer momento. Eu acho que tem essa ideia de abrir espaço que a gente entende que é importante trazer mais profundidade para o mundo de hoje, sair um pouco da superficialidade, sair um pouco dessa rodinha de hamster que a gente se enfiou, né? E a gente também abre espaço não só pelo cupom de desconto, para pessoas que falam, nossa, eu quero muito fazer, mas esse dia não dá. A gente tem as aulas gravadas, o encontro com o artista que a gente fez, né? Os 12 encontros, foram 14 na verdade. Tem gente que fez inteiro gravado, nada ao vivo, e teve transformações profundas. Se você tem disponibilidade, tem tempo, mas está sem grana dessa vez, fala com a gente, sentiu o chamado, a gente pode dar mais descontos também para quem precisar. O importante não é vender uma coisa, sabe? É abrir esse espaço mesmo para quem sentir que tem vontade de aprofundar um pouquinho. Tem umas coisas interessantes aqui, a doutora Flávia está dizendo, né? Tipo, na doença sistêmica, ela entende que todas as células adoecem ao mesmo tempo e começam a ter essa noção do todo e acabam trabalhando para tentar fazer com que o todo melhore. E sim, né, eu acho que o grande desafio é isso, é exatamente esse. É interessante esse exemplo da doença sistêmica, porque eu acho que nós dois concordamos com isso, de que a gente está vivendo um adoecimento profundo e sistêmico do mundo, e que a gente precisa entender que quem recebe o chamado para estar nesse estudo tem uma responsabilidade, e aí é uma responsabilidade social mesmo, de aumentar a frequência do mundo para que a gente consiga sair desse estado adoecido que a gente está. Então, uma das coisas que mais baixam a frequência do mundo, hoje em dia, né, e até curioso a gente estar aqui, é exatamente as distrações que acontecem no celular. Então, óbvio que é um meio de comunicação absolutamente importante, né, e fundamental nos dias de hoje, mas a gente precisa entender o quanto essa distração está fazendo mal e está puxando isso a gente para baixo. Então, se a gente entra no telefone e a gente começa a acessar estados de maior intolerância, de comparação, de muita informação desnecessária que contamina a nossa mente, muito provavelmente a nossa mente vai abaixar a frequência e a gente vai se relacionar com essas crenças que a gente está falando aqui e que atrapalham nessa criação daquilo que a gente precisa de algo mais elevado. Então, se você está aí, está sentindo esse chamado, é como o Ti falou, você precisa de ajuda para fazer, às vezes você não vai conseguir estar nos encontros no horário gravado, no horário ao vivo com a gente, às quartas-feiras das 8 às 10, você não consegue pagar todo o valor daquilo que a gente está estimando, são 12 encontros, lembrando, né? Daquilo que a gente está estimando para fazer esses 12 encontros, tá tudo bem. Você manda um direct lá pra gente e a gente dá um jeito de te ajudar também, tá bom? Então é isso, um bom final de domingo para vocês. Obrigada pela tua companhia aqui na live. Obrigado a você, obrigado a vocês por ouvirem e por participarem. Eu acho que a gente está precisando muito dessas trocas hoje em dia. Qual o valor disso tudo? A gente vai colocar o link na sequência, Línia, pra gente saber. Por mais tempo vivendo aquilo que realmente nos faz bem. Exatamente. Deixa eu só ver se ela falou assim, o que eu queria dizer com o reconhecimento da pessoa próxima é quando podemos nos colocar no lugar de outra pessoa. Agora entendi. E eu acho que esse ensinamento fala muito sobre isso. Porque quando a gente entende que todos nós não temos separação, de verdade a gente tem essa compreensão sobre isso, obviamente que a gente aumenta nosso grau de empatia, né? E aí é muito mais até do que um grau de empatia, porque é a sensação de que se houver uma pessoa que está em sofrimento no mundo, está todo mundo sofrendo. Agora, como é que a gente muda isso? Como é que a gente, de fato,
faz a transformação acontecer. E aí a gente precisa das outras chaves todas para ajudar a gente a fazer essa transformação. Lê só todos os outros princípios, porque eu acho que a gente não... Mas só para responder a pergunta lá, R$100 por encontro, com os 30% que a gente está dando para quem está vendo a live, vai sair R$70 por encontro. Primeiro a gente falou que é o do mentalismo. O princípio do mentalismo é o primeiro. O segundo é o princípio de correspondência. O terceiro, o princípio de vibração. O quarto, o princípio de polaridade. O quinto, o princípio de ritmo. O sexto é o princípio de causas e efeito. E o sétimo, o princípio de gênero. Só para vocês terem uma ideia, que o princípio de correspondência, a gente não vai dizer muito, mas a gente vai ler aqui só o que está escrito. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Então é como, não quer dizer que é igual, mas é correspondente. Só ler uma mensagem da Pris aqui, ó. E viva a sincronicidade do universo. Estou vivendo meu despertar. Um amigo indicou esse livro essa semana e hoje, pela primeira vez, a live de vocês chega até mim. Bem-vinda, que delícia. A Larissa, obrigada. Nem sabia que precisava desse conhecimento, deste questionamento. Pois é, lá, agora se vira aí com essas provocações todas, porque é um conhecimento que vai mexendo com a gente e que vai fazendo a gente repensar várias coisas e que vai efetivamente transformando a nossa vida, né? Então, se ele chega para fazer uma revolução ali. E aí, o que vai acontecer com isso depois, não sabemos. Certo? Essa live vai ficar gravada também no perfil, então depois indiquem, mandem a live para quem vocês sentirem que precisa ouvir parte do que a gente falou aqui e a gente se vê em breve. Os encontros começam dia 10 de setembro, né? Todas as quartas até dia 26 de novembro. Pediu para mostrar a capa do livro. Capa do livro. Então até dia 9 podemos aceitar inscrições aí, contatos. É importante essa capa do livro porque tem várias versões do Kybalion, tá? E essa versão aqui, a verdinha, é aquela que a gente vai usar. Então, quem quiser já comprar o livro nas livrarias virtuais, compra essa versão aqui, tá? Às vezes encontra também nessas livrarias virtuais com livros usados, livros em bom estado também. É da editora Pensamento. Muito bom. Então aguardamos vocês, um beijo, bom final de domingo aí e a gente se vê em breve. Beijo, tchau, beijo. Gente. Tchau.